povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem para refletir. Para você que ainda está em cima do muro, que não sabe qual decisão tomar em sua vida. Muitas coisas acontecem em nossa vida, mas será que podemos controlar o que vai acontecer? Será que podemos controlar coisas que não podemos ver com os nossos olhos ou até entender? Vocês devem estar pensando do que eu estou falando, não é verdade? Que devo estar ficando louco, mas não estou. A palavra de Deus é bem clara quando diz, lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. A nossa vida não está nas nossas mãos. Nós pensamos até que podemos controlar nossa vida, mas não podemos. O controle da nossa vida está nas mãos de quem? Todos os nossos passos, tudo que fazemos, Deus está de olho. Porém, quando nascemos, nossa vida está nas mãos dele? O que vocês acham? Quando nascemos, nos tornamos criaturas. Nós somos criados por Deus. E ele nos deu o livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio, nós conseguimos decidir em que caminho devemos ou queremos andar. Se perto dele ou longe dele. Aí você pode pensar, se podemos decidir, como o controle está nas mãos de alguém? Sim, parece meio estranho, não é verdade? Mas as nossas decisões só vão influenciar uma coisa, onde queremos passar nossa eternidade. Deus, o tempo todo, quer nos guiar na sua direção, mas infelizmente as pessoas fazem as suas escolhas e no final o destino não será o mesmo para todas. Muitos não acreditam que existe um Deus, apesar de já terem ouvido falar. Muitos acreditam em falsos deuses. Muitos até acreditam em Deus, mas não basta somente acreditar. Todas as pessoas, todas, sem exceção, nasceram debaixo do pecado. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos da Terra e, através deles, todos foram gerados. Quando eles nasceram, estavam no Éden, no paraíso, que Deus havia criado para nós, os seres humanos. Deus criou o paraíso para nós vivermos lá. Todos estaríamos lá se não fosse o pecado deles. Adão e Eva tinham, antes do pecado, uma comunhão com Deus. Eles estavam no paraíso e podiam falar com Deus a hora que quisessem. Com certeza, naquela época, a vida dos seres humanos estava nas mãos de Deus. Mas a partir do momento que Eva foi enganada pela serpente e acabou cedendo à tentação, e junto com ela Adão, comeram do único fruto que Deus havia falado para que eles não comessem, desta forma o pecado entrou no mundo. E no paraíso não poderiam mais permanecer. Foram expulsos do paraíso e perderam a comunhão com Deus. Através desse pecado, todos também que nasceram após Adão e Eva estão condenados à maldição de viver longe de Deus. Aí o controle passa para as mãos de Satanás. Mas Deus não criou os seres humanos para ficarem longe dele. Pelo contrário, ele nos criou à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus não nos criou para sermos jogados nas mãos de Satanás. Deus nos criou à sua imagem, ou seja, todos nós temos uma semelhança com Deus. De alguma forma, nós temos alguma semelhança com Ele. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Todo filho tem características dos seus pais, não é verdade? Toda criança tem semelhanças ou com a sua mãe ou com o seu pai. Se fomos criados por Deus e fomos criados à sua imagem, então somos em alguma coisa parecidos com Deus, seja na boca, nos olhos, no nariz, no cabelo. Em algum lugar do nosso corpo há uma semelhança com Deus. Aí você deve estar pensando, mas por que eu estou falando tudo isso? E onde quero chegar falando essas coisas? Lembram que no começo da mensagem disse que essa era uma mensagem para refletir?
estou querendo que vocês entendam o seguinte: tudo que nós fazemos, Deus está lá do alto vendo. Tudo, sem exceção, está diante dele. Todas as pessoas precisam entender que a comunhão que foi perdida precisa ser restaurada. Essa comunhão que foi perdida só pode ser restaurada porque Deus enviou seu Filho amado, Jesus, para morrer na cruz por nós. Jesus, o próprio Filho de Deus, veio nos resgatar e trazer de volta essa comunhão que foi perdida lá no Éden. Apesar de Deus estar lá de cima, controlando e olhando tudo o que nós fazemos, por que digo controlando? Porque se não fosse pelas misericórdias dele, todos nós já teríamos sido entregues nas mãos do diabo. Então, todas as pessoas que passaram pela terra, acreditando ou não, já ouviram falar de Deus. Todos algum dia tiveram o direito de decidir quer estar perto de Deus ou longe dele. Até mesmo antes de Jesus, os homens e mulheres tiveram direito de estar perto ou longe de Deus. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, vocês acham que deve ter sido algo fácil para eles perderem a comunhão com Deus? Aí muitos podem pensar assim: por que Deus expulsou eles do paraíso? Não bastaria somente ensinar eles dando um castigo? Entenda o seguinte: não era a vontade de Deus tirar eles de lá, mas era preciso. O pecado já havia sido feito e ninguém em pecado permanece ou entra no paraíso. Muitos ainda vão pensar: mas se Deus é o Todo-Poderoso, por que ele simplesmente não os perdoou e voltou a ter comunhão com eles? Porque quando eles pecaram, eles deram legalidade para Satanás. Lembram? O pecado nos afasta de Deus e dão legalidade para o diabo tocar em nossas vidas. Mas Deus não é o Todo-Poderoso? Por que Satanás teve esse direito? Porque Deus é a verdade. Ele diz através do seu Filho Jesus. João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é a verdade. Mas e Satanás? O que ele é? João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deus é o pai da verdade. Ele não podia mudar a lei. E Satanás é o pai da mentira. Satanás, quando veio com o pecado, veio com a mentira. E através da mentira que ele mostrou para Eva e Adão, e eles aceitaram, ele teve direito legal sobre a vida deles, e todos nós podemos dizer que somos descendentes de Adão e Eva, todos nós nascemos no pecado deles. Vocês estão entendendo ou está meio confuso para vocês? A vida de todos que nascem está nas mãos do diabo, podemos dizer assim, porque todos nascem debaixo do pecado. Agora você deve ter ficado totalmente confuso, não é verdade? No começo eu disse que a nossa vida está nas mãos de Deus, e agora eu digo que está nas mãos do diabo? Deixa eu tentar explicar para vocês. Quando no começo de tudo, Adão e Eva pecaram, eles entregaram nas mãos de Satanás a vida de todas as pessoas. E esse mundo, a terra, também. Mas onde isso está escrito na Bíblia? Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo e tudo que nele há está nas mãos de Satanás. Mas o versículo está dizendo: sabemos que somos de Deus. Nem todos sabem que pertence a Deus. Vocês sabiam disso? Nem todos acreditam que Deus é o Senhor de suas vidas. Por isso que quando nascemos, estamos no pecado e com a mente longe da presença de Deus. Quando conhecemos Jesus e deixamos Ele entrar em nossa vida, é como se tivéssemos nascido de novo. A velha criatura morre e a nova criatura nasce. Aí sim nós podemos dizer que somos nascidos de Deus. Muitos até falam por aí: sou filho de Deus, mas não sabem o verdadeiro significado de realmente ser chamado de filho.
Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Quando você nasce de novo, você nasce de Deus. Aí o controle da sua vida, sim, está nas mãos de Deus, porque você não pode ser tocado pelo maligno. Então, para ficar mais claro para vocês entenderem o que no começo falei para vocês, que o controle de nossas vidas não está nas nossas mãos. Quando nascemos, estamos debaixo do pecado e a nossa vida, por incrível que pareça, está nas mãos de Satanás. Mas a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, fazemos parte da família de Deus. Somos seus filhos por herança e o diabo não tem mais legalidade sobre nós. A partir desse momento, o controle das nossas vidas está nas mãos de Deus, a não ser que a pessoa volte a cair no pecado. Então, desde que nascemos, nossas vidas não nos pertencem. Ou ela está nas mãos do diabo, ou ela está nas mãos de Deus. Aí você pode pensar, mas e quantas crianças que não têm discernimento de saber o certo do errado? Estas estão isentas? As crianças não sabem a diferença entre o bem e o mal, na verdade. Então, elas não podem ser condenadas por algo que elas nem sabem. Na Bíblia não tem muitos textos falando sobre o assunto, mas separei um para mostrar a vocês. Mateus capítulo 19, versículo 14. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. As crianças não podem ser julgadas, creio eu, por algo que não sabem. E Jesus disse que o reino dos céus pertencia a elas. E ainda disse mais, não só a elas, mas os que são semelhantes a elas. O que ele quis dizer é que quando nascemos de novo, quando recebemos Jesus, nós nascemos de novo. E como uma criança inocente, nós fazemos parte do reino dele. É isso que ele quis dizer. Coloque uma coisa no seu coração. Nós fomos criados por Deus. A nossa vida não está nas nossas mãos. Desde que nascemos, temos que ser orientados a seguir o caminho de Deus e devemos segui-lo, pois a partir do momento que nos tornamos adultos e podemos decidir, nossas vidas passam para as mãos do diabo. Ele tem legalidade sobre ela. A partir do momento que você começa a pecar, você começa a dar legalidade ao diabo. Essa legalidade só acaba quando deixamos Jesus entrar em nossa vida e nossa comunhão é restaurada com Deus. Passamos a ser protegidos por Ele e nada pode nos tocar. Se vivermos uma vida reta e santa, sem pecados, ninguém pode nos tocar. Todos, sem exceção, precisam entender que até o dia da sua morte, elas podem decidir onde querem passar a eternidade, ao lado do diabo ou ao lado de Deus. Mas ninguém sabe ao certo o dia da sua morte. Então, por isso a decisão tem que ser o quanto antes, pois a sua vida não está nas suas mãos, mas a sua decisão pode lhe trazer salvação. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por mais este ensinamento. Hoje o Senhor nos deu uma mensagem para refletir. Muitas pessoas acham que o controle de suas vidas está nas suas mãos. Mas, infelizmente, nós nascemos debaixo do pecado. E o controle das nossas vidas passam para as suas mãos a partir do momento em que aceitamos o seu Filho amado Jesus como Senhor e Salvador. Enquanto estamos longe, estamos entregues nas mãos de Satanás. Pai, como é bom aprender a Tua palavra, pois só assim entendemos que o Senhor quer para nossas vidas, o que o Senhor quer para as nossas vidas, porque caminho devemos andar, por qual caminho devemos andar, e nós decidimos andar nos seus caminhos. Nós não queremos que o inimigo tenha legalidade sobre as nossas vidas, nós não queremos passar a eternidade ao lado dele. A nossa eternidade vai ser ao seu lado, Senhor. Por isso, recebemos o Teu Filho amado Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e pedimos que a partir desse momento o Senhor tome conta de nós, que o Senhor não deixe o inimigo tocar em nossas vidas. Nós vamos andar em retidão.
Nós vamos andar longe do pecado. Nós vamos te honrar. A tua palavra, Pai, tem que ser honrada. Nos ajude, Senhor, a nos manter na sua palavra. Nos ajude a nos manter na sua direção. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam também ouvir a mensagem diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.